Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem, amigos, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais e conversarmos um pouco mais sobre as coisas que nos envolvem, né? Sobre as ideias, pensamentos, acontecimentos e tudo que envolve, principalmente com a raça humana, no aspecto evolutivo de cada um de nós, certo? E de todos aqui do planeta Terra. Bem, enfim, aqueles que estão chegando ao nosso canal aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que goste daquilo que vamos colocar aqui, ao ponto de vocês se inscreverem e derem aquele like de gostei, né? Joinha, aquele like, que isso nos ajuda a divulgar bastante, né? O canal, e se vai te esclarecer, com certeza poderá esclarecer outras pessoas. E assim você também contribui, ok? Bem, meus amigos, eu quero deixar bem claro também para quem está chegando aqui pela primeira vez, que geralmente o que eu coloco aqui são as coisas que eu acredito, aquilo que eu penso. Não tenho a pretensão de garantir que eu tenha razão, a verdade absoluta sobre todos os aspectos. Simplesmente é aquilo que eu penso da forma que eu penso e que acredito que sejam as coisas, ao meu modo de ver. Faço comentários de vocês, criticando, concordando ou discordando, fazendo alguma sugestão. Fiquem bem à vontade, porque todos vocês serão respondidos, cada um de vocês, com muito carinho, com muito respeito. Ok? Então, o que nós vamos falar, o nosso assunto de agora, é sobre as crianças índigo, certo? Sobre esses espíritos, que já não é novidade, isso daí já foi divulgado já tem algum tempo. Ok? Não é novidade nenhuma, principalmente quem frequenta o espiritismo por mais de 20 anos, ok? Não é novidade nenhuma esse assunto das crianças índigo. Eu lembro que foi talvez de 98 ou 99 que houve, não sei onde começou essa ideia, né? Em que meio, se foi no meio espírita, se foi, enfim, não sei. Mas começou essa informação principalmente no meio espírita. Eu não sei quem deu início, o pontapé inicial sobre essa ideia das crianças índigo. Mas o que se falava naquela época, ali perto do ano 2000, ok? Nessa época eu já frequentava a casa espírita. Enfim, era uma novidade, era um assunto novo, certo? E o que se falava naquela época, que as crianças de índigo já tinham reencarnado, já se fazia 5 ou 6 anos, e que essas crianças, ou seja, esses espíritos, vindos de um planeta superior, onde eles alcançaram uma certa evolução, tecnologia, principalmente, mas a moral deles ainda precisava algumas coisas serem resolvidas. E de lá foram retirados para vir para o planeta Terra, porque não acompanharam a evolução daquele planeta. Foi basicamente isso, ok? Nem todos tinham essa mesma ideia, essa mesma visão. Quero deixar bem claro sobre isso. Mas alguns tinham essa visão. E se falava que esses espíritos, essas crianças, estavam reencarnando em massa, porque o nosso planeta ia se transformar rapidamente num planeta regenerativo. Então seriam esses espíritos responsáveis, né, por esse grande avanço na tecnologia, nas novas descobertas e etc. e tal, que ia fazer com que a população avançasse em 100 anos, o que levaria 10 anos para avançar. Por essas informações. Que reencarnar em massa, entendam bem. Então, naquela época, eu lembro muito bem, nós conversávamos, falávamos sobre esse aspecto, no meio espírita, claro, era uma coisa da moda, uma coisa do momento, mas eu não concordava com essa afirmação, certo? Uma vez eu lembro conversando com um dos médios da casa que eu frequentava, e ele falando, por que você não concorda, rapaz? Os espíritos estão falando isso, que eles vão reencarnar em massa, você é o único que não está concordando? Eu falava, cara, explicava por que eu não concordava. Por que eu não concordava? Qual era o meu ponto de vista? Eu pensava no seguinte, foi o argumento que eu usei na época. Meus amigos, o que eu vejo é o seguinte, nós estamos no planeta Terra nascendo
morrendo, nascendo, morrendo, reencarnando por diversas vezes. Por quê? Para reparar nossos erros, para com aqueles que erramos. Ora, se vê uma quantidade de massa de espíritos de outro planeta para reencarnar aqui, que não tenha vínculo nenhum conosco, né, de vidas passadas, ok? Como será esse processo se eu tenho coisa a reparar com muitas pessoas, né, no meu familiar, nos meus parentes? Então elas vão vir espíritos estranhos, completamente estranhos. Como é que eu vou saber lidar com um espírito estranho? Ele comigo, eu com ele. Em massa, do jeito que está sendo colocado, que eles viriam em massa, eu acho que isso é impossível. Porque aí vai atrapalhar a nossa evolução, claro. Vai atrapalhar a nossa reparação com aqueles que estamos devendo. Claro, se até hoje estamos, imagina naquela época, 20 anos atrás. Então eu via como uma interferência, né, dentro da evolução de reparação que nós estamos passando, já estávamos passando naquela época e continuamos a passar. E interferir diretamente, né, nessa possibilidade de quê? De reparação. Né? Então eu discordava. Se viesse, se fosse colocado que viriam uns espíritos ou outros, como sempre aconteceu durante a evolução do nosso planeta, que não é novidade alguma, de vez em quando aparece um ou outro, né, que traz uma novidade tremenda que faz com que a gente avance a passos largos, de repente. Isso sempre aconteceu, não é novidade alguma. Aí não seria novidade nenhuma. A novidade que se fazia era dar informação que seriam uma quantidade, sabe, absurda de espíritos para que o planeta avançasse mais rapidamente. Bem, então, hoje nós estamos no ano de 2023, ok? Então vamos pegar essas datas. Essa informação começou a ser veiculada das crianças índigo no ano de 2000. Essas crianças no ano 2000 já teriam, por volta de idade, de 5 a 6 anos. Elas já teriam reencarnado. Essa que foi a ideia que foi lançada na época. Então, se vocês pegarem, né, no ano 2000 elas já teriam 6 anos, hoje estamos no ano de 2023, elas estão com quase 30 anos de idade. Pergunto eu a vocês, cadê elas? Cadê a transformação? Olhe para 30 anos atrás, quem tiver idade para isso. Eu tenho 68 anos, certo? Então eu vou olhar para 20 e poucos anos atrás, quase 30. O que eu vou ver? Mudança? Que mudança radical que nós tivemos? Qual o avanço tecnológico tão espantoso que tivemos? Deixa eu ver o que nós tivemos. O celular avançou pra caramba. Os meios de comunicação. O que mais? O que essas crianças trouxeram? Sim, elas são adultas agora. Tem quase 30 anos de idade. E essa história se repete como modismo novamente. Então, eu sou uma pessoa sempre fui muito otimista. Sou e não vou deixar de ser. Acreditar que o mundo está avançando, melhorando, sempre acreditei. Ele está sim. Eu não sou pessimista. No entanto, da forma que eles colocam como uma coisa mágica, né, no meio espírita, tem pessoas famosíssimas no meio espírita que afirmaram isso em público. Até hoje. Estão aí. São médios com reconhecimento internacional, mas repete a mesma coisa há 20 cacetadas de anos. Pergunto, cadê essas crianças índigo que reencarnaram, né, lá para o ano de 1994? Sim, no ano 2000 foi noticiado que elas já estavam reencarnadas. Só pergunto a vocês, cadê esses espíritos? Cadê as grandezas? As pessoas na época falavam, essas crianças índigo, elas são preguiçosas, elas não gostam de trabalhar, mas são super inteligentes. Cadê essas crianças? E hoje já não seriam crianças? Cadê o pontapé que elas seriam responsáveis pela transformação do planeta? Cadê a transformação, minha gente? Para melhor? No sentido de que? De um choque. Que era isso que era apresentado. Mas tem gente até hoje no meio espírito falando sobre as crianças espíritos índigos. Bem, então, meu irmão, a minha teoria, que era uma teoria na época, no passado, certo? Passou a ser o quê? Um fato. Porque eu provei que nada aconteceu.
Isso foi dito, eu falei isso há 20 anos atrás. Para ser exato, há 23 anos atrás. E está se confirmando, nada mudou nesse aspecto. O planeta continua, prova e expiação. Não teve a mudança radical? Não, não teve. Se era pronunciar na época, caberia uma... Com 20 anos na frente, o planeta já estaria com o pé na regeneração. Estamos com o pé na regeneração? Acho que nem com a unha do dedo do pé mindinho. Pô, nós não estamos vendo a violência? Ainda existe. A maldade? Existe. O roubo? Existe. Assassinato? Existe. Corrupção? Existe. Inveja? Existe. Egoísmo? Existe. Orgulho? Existe. Miséria? Existe. Fome? Existe. Doenças? Existem. Saúde? O Estado não dá em parte nenhuma do mundo para ninguém. Então, cadê essas crianças de índigo? E ainda tem gente que vai para os canais falar que elas estão aí. Eu só queria saber aonde. Certo? Então, meus irmãos, está aqui uma verdade absoluta. É fato. Sabe? Tem o que nós chamamos de teoria. No ano de 2000, quando eu fui contra essa ideia, não acreditava nisso, pela razão que eu expus, era uma teoria. Hoje é fato. Está consumido. Na é verdade, está consumido. Nada aconteceu em 20 anos, em 23 anos. Com mais 6 que elas teriam de idade, nada aconteceu em 30 anos, 29 anos. Ok? Então, meus amigos, está aqui. E vamos que vamos. Vem uma pessoa, fala uma historiazinha, vem outra, conta outra historiazinha. E deixar de acreditar em Papai Noel, eu já deixei, quando eu tinha lá, sei lá, 7, 8 anos. Eu acho que eu deixei bem tarde. Foi bom. É bom a gente viver na ilusão, mas até um certo ponto. A partir de um certo ponto, viver no sonho e a ilusão, aí já, sabe, você perde a razão. Por isso que é importante a razão. Vocês estão entendendo? Então, essa é a realidade. Agora, o cara falar de coisas que são abstratas, na época, no ano 2000, eu não acreditava. Eu tinha razão? Não, eu não acreditava. Razão não tinha. Mas a razão, com o tempo, veio me provar que eu tinha razão, sim. Certo? Então, o tempo mostra a verdade. Não adianta a pessoa falar isso ou aquilo. Só o tempo. Não tem um cara que está fazendo um sucesso enorme? Eu já comentei em vídeos anteriores. Falo que veio do futuro, do ano 2500 cacetada, e que ia acontecer, desde esse ano, no início desse ano, ia acontecer várias coisas em determinados meses, em determinada época, catástrofes da natureza, fenômenos. Nada aconteceu e o cara continua tendo milhares de seguidores. Já falei isso no vídeo anterior. Mesmo com não tendo acontecido nada do que ele falou, ainda assim tem milhares de seguidores. As pessoas querem acreditar na mentira. Sabe? É pior do que acreditar em Papai Noel. Pelo menos Papai Noel é agradável. Você vai ganhar um presente. O que eles promovem é a premonição, desagradável, desastre. As pessoas ficam preocupadas, gostam, acho que tem gente que gosta de sofrer. Sabe? Masoquismo. Eu não acho não, tenho certeza. Porque já foi comprovado que não aconteceu. E essas mesmas pessoas, se você for consultar ela, fala, não, tudo bem, ele pode ter se enganado, mas a próxima vai acontecer. Aí falam para mim que eu sou pessimista. Não, eu não sou pessimista. Eu tento ser mais próximo da realidade e otimista sempre. Então, já estão comentando que ano que vem vai haver uma mudança seríssima como é que é? Na parte financeira mundial, né? No dinheiro. Vai haver um choque e vai mudar essa forma, né, que os países utilizam do dinheiro. Vai ter uma coisa única para todo mundo. Eu já não acredito também. Já estou antecipando. Claro que eu não acredito. Vai mudar? Claro que vai mudar. Vai ter um dia onde que o nosso dinheiro, por exemplo, o Brasil, o nome do dinheiro é real. Nos Estados Unidos é dólar. Tem o iene, tem a libra esterlina, e por aí vai. Cada país tem o nome da sua moeda, né? Então eu acredito que no futuro vai deixar de ter esses nomes, concordo plenamente.
São passos que vão ser dados para a unificação. Primeiro vai deixar de ter esses nomes pessoais, para ter tipo um crédito. Um crédito é uma palavra que vai ser universal, mas vai ser utilizada universalmente quando se fala do dinheiro. Mas inicialmente vai ter o crédito com o nome daquele país, crédito brasileiro. Então ainda vai ter essa diferença cambial, onde um país o dinheiro vale mais do que no outro. Isso vai acabar, mas não vai ser drasticamente do jeito que estão falando, não, gente. É impossível. É impossível no momento. Vai ser gradativamente. Primeiro, cada passinho vai ser dando aos poucos. Cada passinho. Primeiro vai se fazer, acabar com o nome. Assim eu acredito. Quanto tempo vai levar, eu também não tenho a menor ideia. Ano que vem, não tenho a menor noção quando será. Mas acredito que a tendência é essa sim. Se tornar primeiro, acabar com essa nomenclatura de dólar, de real, para virar crédito. Vai ser crédito brasileiro, crédito norte-americano, crédito chinês. E ainda vai ter essa diferença cambial. Quando vai chegar numa evolução maior de compreensão, de amor entre as nações, coisa que não existe ainda, né? Aí sim poderá ser convertido para um valor único para todos. Pegar a média do mais alto, da diferença do mais alto para o mais baixo, e botar numa média ali para todos. Então, um crédito do brasileiro vai ser um crédito como qualquer um crédito norte-americano, um crédito chinês, um crédito argentino, não importa, vai ser um crédito. Mas isso vai levar alguns séculos aí, com toda certeza. Não tenho a menor ideia de quanto tempo irá levar. Da mesma forma que esses espíritos índicos, né, que vieram para o planeta, estão vindo, sempre vieram. Não é novidade alguma, espíritos que foram exilados de capela, nós já sabemos disso. O meio espírita conhece isso, sabe dessa história, né, que são denominados como que, no meio espírita, raça adâmica. Raça adâmica, que foram aqueles espíritos exilados do planeta chamado Capela. Isso é o que a doutrina espírita fala. Que não acompanharam a evolução daquele planeta moralmente, mas tinham bastante conhecimento, né, comparado ao planeta Terra, mas a moral deles era tão semelhante quanto os habitantes do planeta Terra. E de lá foram retirados, porque não conseguiram acompanhar a evolução, porque a energia já não fazia bem a eles, é lógico, certo? E eles também não faziam bem ao planeta. Reencarnaram num ambiente onde a energia fosse semelhante a dele moralmente. E vieram para o planeta Terra. E trouxeram grandes avanços na indústria, na tecnologia, né? Na agricultura, em diversos setores. Trouxeram grandes avanços, mas eles reencarnaram tudo de uma vez? Claro que não. Claro que não. Ainda foram reencarnando aos poucos, mesclando com aqueles que já estavam aqui, passando pelas suas provas e pelas suas expiações. Ainda, quantos estão aqui que vieram do planeta Capela, que ainda se encontram aqui? Não sei, não tenho a menor ideia. Mas são muitos. Alguns já retornaram para o país para o mundo deles, conseguiram alcançar a evolução máxima aqui, conseguiram um grau evolutivo moral suficiente para retornarem para o planeta Capela ou para outro planeta semelhante, porque nós não estamos vinculados, presos a um planeta eternamente, não. Nós vamos habitar quantos planetas, né, forem necessários de diferentes culturas, diferentes morais, etc. e tal. Não necessariamente retornar ao planeta Terra. Mas aqueles que queriam retornar e que avançaram aqui moralmente, podem sim ter retornado. Quantos? Não sei. Muitos, não sei, não tenho a menor ideia. Eu vou então enumerar isso, dizer para você foram tantos, sabe? Não seria correto da minha parte? Mas nós estamos aqui, será que nós que estamos aqui viemos de Capela? Será que nós que estamos aqui na atualidade viemos de planeta inferior? Será que viemos de outro planeta semelhante à Capela, mas não era Capela, mas que também avançou, fomos retirados? Nós não sabemos, minha gente. Vamos ter esse conhecimento, talvez, alguns de nós, quando desencarnarmos. Talvez. Alguns de nós tiver essa preferência de querer saber. Certo? Porque às vezes na vida espiritual as nossas preferências são completamente outras. Nós não estamos nos preocupando com de onde viemos. Mas não sei. É uma coisa de cada um.
Então, meus irmãos, vocês estão ainda hoje falando sobre as crianças índigo. Isso já aconteceu em 2000, no ano 2000. Foi 99 para o ano 2000, certo? Foi quando entrei e comecei a estudar a doutrina espírita de fato. Direto mesmo, estudar mesmo. E me envolver completamente. E já veio essa informação que as crianças já tinham reencarnado. Eu não concordava, porque achava que ia entrar em conflito com nossos resgates, né? Ia ser uma confusão tremenda e não concordava. Mas na época eu falava que 20 anos depois essas crianças seriam adultas e dariam uma grande direção para o nosso planeta, a direção moral ia evoluir muito rapidamente. Bem, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Não teve mudança nenhuma expressiva na moral do nosso planeta. Expressiva não. Se alguém puder me apontar alguma mudança expressiva na moral, na direção do bem maior, eu acho que não. Acho que a moral continua a mesma, sim. Por que continuará e continua a mesma? Né? Simplesmente porque os filhos estavam para reencarnar, que tinham suas dívidas, reencarnaram. E não foram essas tal crianças com uma inteligência fantástica, porque hoje elas teriam 30 anos de idade, já estariam na atividade profissional há muito tempo, fazendo grandes mudanças na evolução do planeta. Isso nós não temos visto ninguém fazendo grandes mudanças. Os que fizeram grande diferença já nasceram, alguns já estão vivos, mas a maioria já desencarnou, né? O que fez uma grande mudança aqui foi Chico Xavier. Na época, em 1860, por aí, Allan Kardec, né? Grandes mudanças. Dona Isabel Salomão de Campos ainda está viva, mas já está próximo de desencarnar, porque já tem mais de 80 anos, não sei a idade da Dona Isabel Salomão. Mas qual a caminhada que ela deu? Uma grande caminhada evolutiva, ajudou milhares de pessoas. Então nós vamos enumerar. Agora, cadê as crianças índigo? Tem algum jovem fazendo alguma grande coisa pela humanidade? Me aponte um. Me aponte um. Aí eu poderia dizer, tem uma criança índigo. O que não é uma novidade alguma, porque sempre vieram espíritos como Dona Isabel Salomão, como Chico Xavier, como Allan Kardec, e como Mahatma Gandhi, e como tantos outros vieram aqui para fazer a humanidade avançar moralmente. Certo? Deram grande passo, grande impulso na humanidade. Foram poucos. Então, como foi apresentado que viria em massa crianças, espíritos índigo, reencarnar aqui no planeta, isso foi mentira, foi comprovado, é mentira, e continua sendo mentira. Porque a gente vê crianças, já desde pequenas, aí vocês vêem onde vocês passarem, muitas crianças ainda com aquela mentalidade má, e passa numa planta, quebra o galho da planta, ele vê um cachorro, um gato, ele joga pedra, ele joga pau, certo? Eu não sei. Ou então essas crianças nascendo do jeito que ficam expressando aí. Esses espíritos nascendo, porque a gente vê crianças mal educadas, o pai fala 1000 vezes com a mãe, com o filho. O próprio pai que tem 20 e poucos anos, que deveria ter um espírito muito elevado para educar muito bem seu filho, não tem. Não tem. Se a pessoa mora num lugar social elevado, a vida dele é outra, mas vai morar no meio da favela, onde a maioria da população se encontra, na pobreza, onde a maioria da população do planeta se encontra, e vai ver na periferia como é a vida dessas pessoas, o comportamento. Seus pais com 20 e poucos anos, se eram índigos, deveriam ter uma moral do caramba, seu filho ser o astro também, de educação e de moral, coisa que não é. Seus pais não são índigos, não educam seus filhos, os filhos também não respeitam ninguém. Cadê? Onde estão esses espíritos de índigo? Pergunto àqueles que dizem, continuam afirmando que estão reencarnando em massa. Me mostrem um. Sabe? Teorias, mentiras, fantasias, muitas. Verdades, bem poucas. Realidade é o que vivemos. Sabe? Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira e dizer que nada disso está acontecendo. Tráfico de drogas? Meu Deus do céu. Poxa, não era. Se estariam nascendo crianças de índigo em massa,
nas favelas deveria ter uma cacetada de criança que hoje já tem 20 anos ou mais de idade, quase 30, não teriam sido traficante, nem bandido, nem assaltante, nem ladrão, nem estuprador, nem, enfim, ladrão disso, ladrão daquilo. Cadê vocês que falam tanto de espíritos índigos? Cadê eles? Me mostra um. Somente um, que tem essa idade entre 20 e 30 anos. Um só eu queria conhecer, que está fazendo a diferença. Um só. Aí que você me mostre um, eu falarei para vocês. Daí sempre aconteceu no nosso planeta Terra. Você vê uma pessoa ou outra que se destaca em favor do próximo. Uma ou outra pessoa, um espírito desse ou outro, que vem numa missão, né? E cumpre com a sua missão. Um ou outro. Então, meus amigos, espíritos índigos, mentira total. Fica aqui a minha opinião para vocês. Fiquem com Deus. E aqueles que não concordarem comigo, me expliquem, me mostrem que eu estou errado. Faço comentários de vocês, sim, claro. Não, os comentários aqui estão abertos para a oposição, para os que concordam e para aqueles que discordam. Eu terei um imenso prazer em responder, conversar com vocês, a cada um de vocês, com muito respeito, claro. Eu respeito a opinião de todo mundo que é contrário à minha. Claro, todo mundo tem o direito de pensar assim, assado. Eu só exponho a minha opinião. Eu não quero convencer a ninguém a ter a mesma opinião que eu tenho. Quando eu me exponho a minha opinião, eu estou falando o que eu penso. E a pessoa expõe o que ela pensa. Pode ser que ela me convença. Pode ser que eu convença a pessoa. Mas se um não convencer o outro da sua opinião, não quer dizer com isso que tem que ser inimigo, ficar com raiva e chateado. Certo? É a minha obrigação respeitar a opinião daquele que pensa diferente da minha. Claro. As suposições, todo mundo pode ter suposição. Se você chegar para mim e falar, de hoje em diante vai começar a nascer espírito índico. Ora, eu vou falar, eu não acredito. Você vai falar, eu acredito, bacana. Mas vamos passar daqui a 20 anos e ver se nasceu, se aconteceu o que você achou que ia acontecer. Se aconteceu o que você achou que ia acontecer, quem estava errado? Eu, que eu não acreditava. Você, pelo fato, provou que você estava certo. Então é disso que eu estou falando. São de fato. Quando eu discordei, volto a repetir, no ano de 2020, era o quê? Suposição. Eu tinha uma teoria na minha cabeça. Eu não podia afirmar que estava certo. Hoje eu posso afirmar a vocês com todas as palavras e letras. Estava eu correto, certo. Hoje eu posso afirmar, porque hoje se consumiu o fato. Não apareceu nenhum. E se aparecesse um, não seria o suficiente. Teria que aparecer em massa, conforme foi, né? Foi explanado, foi divulgado na época. Foi divulgado que vários espíritos nasceriam em várias partes do planeta para fazer a transformação. Bem, nasceram e nada aconteceu. Agora pergunto, aqueles que tanto divulgaram isso como uma verdade, a resposta deles para mim. Existem médios no Brasil, eu sou espírita. Eu fui médium, trabalhei em casa espírita mediunicamente. Ok? Então, eu não estou falando uma coisa sem conhecimento de causa. Eu não trabalhei 1 ano, 2 anos, não. Eu trabalhei quase 15 anos. Ok? Voluntariamente. Era o serviço que eu me envolvia voluntariamente. Então, eu sei do que eu estou falando. Tem trabalhos sérios? Lógico que tem. Tem trabalhos bons? Lógico que tem. Mas, infelizmente, a maioria dos médicos se deixa levar pela vaidade. Sabe? Essa é a grande verdade. Poucos médios, principalmente os mais famosos, poucos não se deixam levar pela vaidade. A maioria se deixa levar. Então fica aqui para vocês, né? Essa minha reflexão. E aqueles que gostaram da nossa conversa de agora, dê o like de vocês, né? Se vocês acharem que foi bacana, se inscrevam no nosso canal. Se chegaram, gostaram a esse ponto, eu agradeço a ajuda de cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Tchau.